Tá bom? Vamos continuar então, vamos falar de startups ou vamos abordar algo sobre o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Aqui no ERPA, a gente faz os dois em um único assunto. Quem mediará o bate-papo desta apresentação é o administrador Valdir da Costa Pereira, vice-presidente do CRA do Mato Grosso do Sul e coordenador de curso com anos de experiência na docência. Valdir, fique à vontade, o comando a partir de agora é com você. Eu, como estudante também de outras profissões, fiz jornalismo, agora faço direito, ficarei antenado nessa pauta startups, que não é só exclusiva da administração, mas de um conjunto inteiro de profissões. Valdir, fique à vontade. Muito bem, Paulo, muito obrigado aí pela recepção, quero te parabenizar aí, que desde cedo, pela manhã, direto de Brasília, tem conduzido aí este ERPA, que foi pensado a várias mãos há muito tempo, pelo nosso presidente Rogério, a qual eu saúdo, por toda a equipe de diretores, conselheiros, todos aqueles que norteiam, e que direcionam, nós que pensamos a profissão e zelamos por ela. Então, parabéns, Paulo, quero dizer que até agora você está se saindo muito bem, está conduzindo os trabalhos aí de Brasília, isso a internet nos ajuda, e direto aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a segunda cidade do estado, mas a primeira do interior, como diz o nosso grande Dendre, nosso jornalista também do CRA-MS. Muito bem, nós temos um grande momento agora, nós temos a missão do ERPA Centro-Oeste é justamente essa, de transformar, de trazer conhecimento. Meu Deus, quanto de conhecimento nós já adquirimos, Lá no início, hoje, às 9 horas da manhã, com a palestra de abertura, fala do nosso presidente Mauro, sempre muito feliz com as palavras, também dos presidentes, do CRA-MS, MD. Então, para nós é um orgulho muito grande, porque este evento foi pensado com maestria, foi pensado com muito carinho e ele tem superado a expectativa. E que bom que todos os que estão aí online conosco, que estão aproveitando esses momentos de todos os cantos dos nossos estados, do Brasil e também, por que não dizer, do mundo, Muito bem. Então, nós temos a honra de ter seguindo a programação, com todo o viés de planejamento, de organização, de controle. Até estava parabenizando aqui nos bastidores a equipe que tem cuidado de cada detalhe e coroando já agora às 15 horas, basicamente no horário do Mato Grosso do Sul, a continuidade da nossa agenda do Encontro Regional de Profissionais do Centro-Oeste. Então, nós temos agora uma palestra com um professor que é consultor nas áreas de inovação e empreendedorismo, professor doutor Geraldo Campos. Eu irei aqui fazer uma breve leitura do seu currículo, um vasto currículo, aliás, a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, professor? Mas, sobretudo, de falar um pouquinho da sua pessoa, da sua carreira e o que ele tem hoje para nos oferecer aqui. De antemão, quero dizer assim, vocês poderão ir enviando via chat as perguntas, que aí no final da fala do professor, nós vamos canalizar e mediar aí essas questões. E assim, dar continuidade a este momento brilhante que está sendo o ERPA Centro-Oeste. Muito bem, o nosso convidado, então, é o professor Dr. Geraldo Campos, Gestão de Conhecimento e Negócios, ele que é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, mestre em Administração, professor de graduação e também pós-graduação nas áreas de Gestão, Inovação, Empreendedorismo, em universidades,
fundador do ILAB, Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Unisul, vencedor do Prêmio Endeavor Brasil e Sebrae Nacional de Educação Empreendedora. Olha que bacana, 2016, né? Com o case TCC Startup. Finalista aí do Prêmio Sebrae Santa Catarina de Educação Empreendedora 2019, top 10 dos mentores pela Associação Brasileira de Startups nos anos de 2017, 18 e 19, seguidamente, tá? Participa de redes de pesquisa, inovação, empreendedorismo e negócios de impacto, né? E aqui são inúmeros no Brasil, Panamá, Espanha, Colômbia, Chile, entre outras atividades na área de consultoria. Então, nós vamos apresentar um conteúdo, né, de como transformar esse startup de sucesso. Né? Um conteúdo super aguardado aqui no nosso ERPA, né? Espero que todos aproveitem da melhor maneira possível. Essa temática vem justamente para dar esse viés, né, de transformação, transformando essas pesquisas realmente em futuras startups. Eu quero aqui dar, então, as boas-vindas ao querido professor Geraldo Campos. A sua fala é bem aguardada, que tenhamos aí, neste momento aqui, uma construção de aprendizado. Saúdo a todos aqueles que já estão ali pelo chat, mandando um abraço, aguardando ansiosamente esse momento, e aguardo a participação de vocês para aproveitarmos da melhor maneira possível o professor Dr. Geraldo. Seja muito bem-vindo, professor, é contigo e vamos construir conhecimento. Obrigado, professor, boa tarde a todos. É um prazer poder participar do ERPA Centro-Oeste. Todos me escutam bem? Estamos ouvindo. Sim, ok, obrigado. Eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, e o meu objetivo hoje, junto com vocês, é poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem desenvolvido, das trajetórias que a gente tem atuado dentro desse cenário de transformar os TCCs em negócios inovadores ou colaborar com instituições de ensino superior na transformação em ecossistemas de inovação e empreendedorismo, né? É o que a gente tem comentado nesses últimos tempos. Obrigado pelo convite mais uma vez e a todos que estão participando da organização do evento. Eu vou compartilhar minha tela, que daí eu consigo guiar um pouquinho a apresentação, até para que ela possa ilustrar algumas coisas que são importantes dentro desse tema, para que a gente possa ir conversando e que a gente possa ir trocando experiências, compartilhando experiências a partir desse contexto da inovação, do empreendedorismo e da educação empreendedora. Só pediria a gentileza de me informarem se vocês estão visualizando a minha tela. Sim? Ok, muito bem. Então, eu vou trazer para vocês algumas temáticas desse tema TCC Startup, como desenvolver atividades, né, que preparam atividades acadêmicas, ou como transformar os trabalhos de conclusão de cursos em negócios inovadores. Aqui um pouquinho do meu currículo que o professor já comentou, um pouco aqui dos meus contatos, né, para que vocês possam entrar em contato. As nossas redes sociais hoje possuem bastante conteúdos e informações sobre educação empreendedora, inovação e empreendedorismo, tá? E eu vou tentar trabalhar com vocês hoje 4 temas, para que a partir disso a gente possa, né, trocar experiências, responder alguns questionamentos do pessoal que está participando junto conosco. Então, dentro do programa que eu separei hoje, eu queria falar um pouquinho sobre essa transformação das universidades, em virtude aí de todo um cenário que nós estamos vivendo e a importância do pensar esse processo de inovação, empreendedorismo e educação empreendedora.
e também ecossistemas, né, de inovação, empreendedorismo e startups em universidades. E por que transformar pesquisas acadêmicas em startups? E aí, o que é o TCC Startup, né, e como funciona um pouco dessa metodologia, como o professor Valdir comentou, ela foi premiada pela Endeavor e pelo Sebrae Nacional em 2016, e desde 2014 a gente vem atuando junto às instituições de ensino no Brasil, né, com um fomento desse processo de transformação dos trabalhos de conclusão de curso em negócios inovadores. E aí eu queria comentar algo que para mim foi muito interessante. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estudar na Babson College, que é considerada há 22 anos a melhor escola de empreendedorismo do mundo, e uma das coisas que me chamou muita atenção nesse curso que eu fiz para professores de empreendedorismo foi uma frase deles que eles levam muito, muito forte dentro das questões que falam de que é preciso construir empreendedores de todos os tipos, né? E aí eles trazem que hoje, mais do que nunca, o mundo necessita de empreendedores de todos os tipos, que possuem pensamentos e ações empreendedoras, transformando oportunidades em realidades, criando valor social e econômico para si e para os outros. E o que a gente tem visto no contexto que nós estamos vivendo, principalmente nesse ambiente da pandemia do coronavírus e Covid-19, é que a gente já vinha num ambiente quanto ecossistema, onde nós vivenciávamos um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e agora, né, alguns especialistas estão chamando esse novo momento que nós estamos vivendo de um mundo BUNny, né? Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Alguns pesquisadores, algumas pessoas que falam sobre esses dois mundos, trazem, né, a perspectiva de que o BUNny substitui o VUCA. O meu entendimento é que em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente soma o VUCA ao BUNny dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Por isso que eu quis trazer de entrada na nossa conversa, essa frase que a Babson College traz, porque dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo, e dentro de um futuro ainda muito incerto, não linear, e com uma baixa compreensão de algumas questões que nós todos estamos vivenciando, nós temos que vivenciar aspectos relacionados a educar para empreender, gerar valor e impacto positivo para a transformação da realidade que nós estamos presenciando nesse momento histórico. E aí eu puxo para a transformação das universidades, e eu vou trazer um pouquinho aqui a transformação das universidades em 3 momentos, no que eu chamo de pré-pandemia, transpandemia, que é o momento que nós estamos vivendo, e o pós-pandemia. Aqui nesse QR Code, tem um artigo, né, que se vocês quiserem apontar a câmera do telefone de vocês, tem um artigo no meu LinkedIn chamado Universidades Fantasmas. Eu fiz esse curso da Babson College em 2017, foi em virtude do prêmio de educação empreendedora com o case TCC Startup, como o professor havia comentado, e quando eu fui para a Babson College, eu tive a oportunidade também de visitar algumas escolas americanas ali da região de Boston, como o MIT, Harvard, o Harvard Innovation Lab, e aí eu comecei a identificar, mas o que acontece com a gente no Brasil e quais são as possibilidades que a gente está vendo, porque a minha instituição de ensino naquela época estava tendo um esvaziamento de alunos, estava vivenciando outras questões que não eram aquelas questões que a gente vivia e que hoje a gente vive, e eu vivia isso já no período pré-pandemia. Né? O que fazia sentido para o meu aluno naquele momento? Né? Por que esse meu aluno chegava no final do curso, e essa era uma frase que para mim era muito dolorida como professor, porque eu dava aula nas primeiras e nas últimas fases, tanto dos cursos de administração como de outros cursos, e eu chegava para o meu aluno e dizia para ele, lá no último período, e aí, como que está o TCC? E aí ele dizia assim, professor, quero me livrar desse negócio. E aí, cara, como é que está a universidade? Tá aí, falta um semestre para você, né, se formar. Ele dizia, professor, eu não aguento mais, quero sair daqui o mais rápido possível.
E isso era um questionamento que eu me fazia muito, né? Qual era o meu papel como professor, o papel dos meus colegas professores da instituição de ensino, quando o meu aluno me dizia isso. Eu entendia e entendi sempre que eu, como estudante, eu deveria ter, ou como professor, deveria proporcionar algo ao inverso disso, que o aluno chegasse lá no final e me falasse assim: professor Geraldo, por favor, me reprove, porque eu quero ficar mais tempo aqui na universidade. Eu quero ter mais condições de aprender coisas novas. Eu quero criar os meus projetos de futuro da minha carreira. Eu quero construir mais networking. E o que a gente via dentro desse cenário, no cenário um pouquinho diferente. Então, eu trouxe alguns ensinamentos que estão lá no meu LinkedIn, né, que falam sobre essa perspectiva das universidades fantasmas e de como que nós podemos criar esse processo de transformação que, no início, pode se dar a partir dos TCCs startups. E aí, o que eu vou trazer aqui para a gente conversar é um pouquinho desse pré-pandemia. Nós, de alguma maneira, antes mesmo da pandemia do Covid-19, já tínhamos uma disrupção nos modelos educacionais, né? Principalmente no ensino superior. A gente falava muito sobre hipercompetitividade das instituições de ensino, dos grandes grupos, de uma adesão baixa quanto ensino superior, de uma dificuldade dos alunos do ensino fundamental, médio, de trazerem conhecimentos que a gente pudesse desenvolver esses conhecimentos a partir disso. Um exemplo bem claro sobre esse tema são os cursos de engenharia, né? Antigamente se dizia para o aluno poder fazer um curso de engenharia, antes a gente vai ter que ensinar matemática básica, porque ele não tinha, né, uma base de matemática para poder concluir as suas atividades e desenvolver suas atividades, como, por exemplo, cálculo, né? Então, essa hipercompetitividade das instituições de ensino, de alguma maneira, elas eram algo que já nos trazia uma disrupção e uma necessidade de pensar de forma diferente. A EAD, antes da pandemia, ela era uma alternativa para algumas instituições de ensino para ganhar escala e para poder pensar novos modelos de negócio. E boa parte das instituições de ensino utilizavam a EAD como ferramenta, como um repositório de suporte para os alunos presenciais, ou ainda utilizavam os antigos percentuais do ensino presencial para o ensino à distância. Então, algumas instituições, e aqui a gente não pode generalizar, porque tem coisas muito bacanas dentro desse cenário, algumas instituições elas olhavam para o EAD com de uma outra forma. Falávamos muito sobre metodologias ativas, né? Então, a gente falava sobre metodologias ativas, sobre o Flip Classroom, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em desafios. Então, a gente tinha todo esse foco olhando para que isso já trazia todo um movimento de disrupção desse processo. Nós, além da universidade, nós tivemos também múltiplos provedores de conhecimento. Então, a universidade ela não era sozinha, como era no passado, um único local onde determinado sujeito ia buscar o conhecimento para, ou a sua competência para o desenvolvimento da sua atividade profissional. E o ensino híbrido, que muitos chamavam de B-Learning, né? Ele era um ensino híbrido pautado nessa possibilidade de estar com a EAD com 20%, né? Como uma possibilidade, em algumas situações, quando a gente falava, e eu muitas vezes pensei isso dentro da universidade, mas ensino híbrido é uma possibilidade muito distante dentro desse processo. Como é que a gente faz isso acontecer? E o foco sempre se foi dentro de uma característica pautada nos conteúdos, principalmente naquelas instituições de ensino que têm como característica o ensino, né? A gente aqui tem características diferentes de instituições, ensino superior, ensino faculdades, centros universitários ou mesmo universidades. Dentro desse processo da transpandemia, que é o que nós estamos vivendo, nós vivemos um caos. E se a gente achava que a gente era hiperconectado antes da pandemia, a gente não tinha ideia do que era a hiperconexão. A EAD foi a única forma para a gente poder se relacionar. E aí a gente criou um movimento, em virtude do caos, de replicação da nossa sala de aula presencial. Então, aquilo que eu fazia na minha sala presencial, e era uma das únicas alternativas que nós tínhamos,
a gente replicou e aí começamos a ir aprendendo a lidar com esse tipo de situação nesses últimos quase 1 ano e meio. Né? Descobrimos também que existe, por mais que nós estejamos vivendo na era da informação e da tecnologia, né, da comunicação, que a gente tem um analfabetismo digital. Né? Então, nem todo mundo tem a mesma habilidade, os mesmos conhecimentos dentro dessa perspectiva digital. E que existe uma falta de acesso à tecnologia e uma falta de acesso também à internet. Então, eu posso ter uma universidade com todas as suas tecnologias, mas o meu aluno lá na ponta pode ser que não tenha conexão de internet na sua casa. E a gente também começou a ver, em virtude de uma infodemia, principalmente pelas redes sociais, uma disseminação de informações e de desinformações, que isso, de alguma forma, desestabilizou também esse processo das instituições de ensino superior. Mas temos instituições que criaram outros movimentos, que é o que eu trago aqui no pós-pandemia, que eu acredito que a gente ainda não chegou no pós-pandemia, tá? Porque a pandemia está aí ainda, e que criaram e construíram redes de apoio aos estudantes, que conseguiram se digitalizar de maneira muito rápida, que conseguem hoje desenvolver algum ensino no modelo híbrido, mesmo que eu esteja com parte dos meus alunos presenciais e parte no digital, que isso é um desafio gigantesco para todos, professores, estudantes, instituições de ensino, família. Vimos que houve um aumento das edtechs, que são as startups focadas em tecnologias para a educação, que facilitou muito o processo de acesso à inovação voltada à educação, e também vimos algo que não é tão interessante para nós que estamos nas instituições de ensino superior, que é o abandono pelos alunos do ensino mais tradicional ou da busca por um conhecimento mais científico. E aí a gente começa a criar novas estratégias de atração e novas metodologias, como é o caso do TCC Startup. E aí o foco que a gente tem que pensar sempre é qual é o meu papel como alguém que está dentro da universidade ou como um aluno, um professor. É um papel de só revisitar conteúdos, é um papel de reconhecer conteúdos, conhecimentos, ferramentas, tecnologias, é um papel de aplicar isso em determinados contextos, de fazer análise sobre esses temas, de avaliar ou de fazer processos criativos que possibilitem com que eu saia de uma postura conformista para uma postura crítica e para uma postura criativa. E é um pouco disso que o TCC Startup se baseia, ir além das possibilidades habituais para trazer para o estudante uma nova perspectiva, não só de ter um diploma, mas também de ter um projeto de negócio que pode ser, em alguns casos, inclusive, um projeto de vida. Mas o que é uma startup? Uma startup, quando nós criamos esse projeto de 2013 para 2014, nós conversávamos na nossa universidade, que era a Universidade do Sul de Santa Catarina, vamos criar startups. E os nossos pró-reitores, os nossos colegas professores diziam, mas o que é uma startup? Então, startups são organizações temporárias que buscam um modelo de negócio que possa ser repetido e escalado. E, na grande maioria das vezes, esse modelo de negócio é um modelo de negócio que se pauta em um ambiente de grandes riscos. Então, eu comento muito que startup é uma forma de nascer diferente de um negócio. E o que sempre criou esse movimento e que nos inquietava era, dentro da academia, nós temos uma série de conhecimentos que podem ser aplicados junto ao ecossistema e que, a partir dessa aplicação do conhecimento, pode se desenvolver um negócio, pode se desenvolver uma inovação, pode se desenvolver um novo processo, ou mesmo em um movimento de intraempreendedorismo ou de empreendedorismo. Então, quando nós começamos esse movimento dentro da Universidade do Sul de Santa Catarina, e agora a gente faz isso em várias instituições no Brasil, nós criamos todo esse movimento de conscientização, de sensibilização do que é uma startup, e a partir disso, construir junto com a instituição de ensino, os professores e os estudantes,
o seu desenho de desenvolvimento. Por que dentro desse processo? Porque nós, como provedores de conhecimento, como uma instituição que busca desenvolver pessoas, seres humanos e potencializar o território onde essa instituição atua, nós temos que estar atentos, para mim, em 3 grandes pilares desse processo de transformação. Um é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, alinhados à Agenda 2030, que possibilita com que nós possamos identificar quais são os grandes problemas que afetam a humanidade e, a partir disso, identificar qual é o nosso papel como alguém que teve o privilégio de ascender ao ensino superior, né? Nós somos hoje aproximadamente 7% da população brasileira que consegue, né, se formar no ensino superior. 14% entra, 7% se forma no ensino superior. De alguma forma, esse privilégio nos gera alguma responsabilidade, né? Que é o que eu comento muito com os meus estudantes. Pô, se a gente teve acesso, oportunidade que outras pessoas não tiveram, cabe a nós pensarmos processos que possam gerar a transformação e a geração de impacto positivo para o ecossistema, né? Entendendo aqui o ecossistema como uma conexão de atores da academia, das empresas ou setor produtivo, como apresenta o professor Henry Eckovitz quando fala da tríplice hélice da inovação, a sociedade civil ou instituições que compõem a sociedade civil, sejam elas organizações sociais, organizações associativistas, conselhos profissionais, e também a questão pautada no governo, seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal. Então, a conexão com as ODS nos dá a condição de ter uma abrangência local, né? Ou seja, eu estou atuando localmente, mas conectado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que me conectam com os grandes problemas mundiais. Então, a partir do momento que nós conduzimos os nossos estudantes, e os estudantes também se preocupam com esse formato, na busca da compreensão de que eu preciso atuar de maneira local para resolver os problemas do meu território e desenvolvê-lo, e me conecto com um desses objetivos, e eu, de certa forma, também estou me conectando globalmente. Então, é muito fácil, muito bacana a gente falar, né, precisa ser... atuar local e pensar global. Mas como que eu faço isso efetivamente? Então, as ODS, ela faz com que a gente consiga fazer essa conexão. E essa conexão, ela só acontece quando a gente conecta esses atores. Então, a universidade, ela precisa ir para fora dos seus muros, né? Os estudantes são o ecossistema dentro da universidade. Muitas e muitas vezes eu conversava com colegas professores ou com instituições na qual a gente desenvolve consultoria, e a gente diz, né, a universidade precisa estar lá próximo da sociedade. E eu sempre comento, é só você olhar para a sua sala de aula, a sociedade está refletida na sua sala de aula, porque aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente de aprendizagem, elas são oriundas de vários lugares da sociedade. Eu tenho na mesma sala de aula, isso aconteceu comigo várias vezes no curso de administração, eu tenho na sala de aula a menina que vende Avon e que é lá de uma comunidade em situação de vulnerabilidade, e eu tenho também ali o dono de uma empresa. Então, eu tenho as pessoas que compõem a sociedade. E, a partir disso, o primeiro momento de conexão é o momento da própria sala de aula da universidade, onde eu construo, como professor, os relacionamentos para o desenvolvimento dos atores dos ecossistemas. E, para isso, é preciso que a universidade ela tenha uma postura e um pensamento e uma ação inovadora, uma ação empreendedora na busca de pensar possibilidades que venham a
gerar valor a partir do conhecimento, impacto, utilizando do conhecimento científico, que é o que a universidade e a academia têm, quem sabe, de mais valoroso nesse período que nós estamos vivendo. Haja visto aí toda a valorização da ciência que tem se falado quando se fala das vacinas para imunizar as pessoas, né, quanto ao Covid-19. Então, esse processo é um processo que faz com que a gente consiga gerar valor a partir da ciência e do conhecimento científico. E criando uma universidade inovadora e empreendedora, o entendimento que nós temos é que o papel da universidade não está na construção de startups. Está na construção de pessoas, de cidadãos, que com as suas competências desenvolvidas na universidade, que esse é o papel de uma instituição de ensino superior e de todas as instituições de educação, fazer com que aquele ser humano que entra na primeira fase, ele saia melhor na última fase, e que esses conhecimentos, essas competências que ele adquiriu ao longo dessa jornada, ele possa aplicar no território e gerar valor e impacto positivo. Então, dentro dessa perspectiva, o papel da IESE vai na construção de um ser humano, na co-construção de um ser humano, que ele vai depois utilizar as competências para inovar e para empreender, para criar startups, para criar negócio. Só que é uma coisa que é bem interessante. Se eu chegar lá para o meu aluno da administração do 7º ou do 8º período e falar para ele assim, Heloísa, vamos trabalhar com você competências para inovar e para empreender. O que você acha? Ele vai dizer, não, estou fora, não quero. Quero criar uma startup, professor. Agora, se a gente chegar para ele e falar o seguinte, cara, eu vou transformar o teu TCC, eu vou ajudar a transformar o teu TCC numa startup. O que você acha? Ele vai dizer, pô, professor, eu quero. Então, o papel do professor é entender que a startup, por meio do seu TCC, é uma ferramenta, é uma estratégia de aprendizagem que possibilita com que as competências para inovar e para empreender e todos os conhecimentos que foram adquiridos ao longo da sua carreira universitária possa ser tangibilizado em um negócio ou numa inovação incremental para alguma empresa. Então, o pensamento da universidade é que ele precisa ter essa visão da inovação como um tema transversal, onde a inovação e o empreendedorismo ela não se limita somente a uma disciplina, mas ela é uma atitude, já que o objetivo da instituição de ensino é desenvolver competências, eu preciso criar um movimento de competências para inovar e para empreender por meio de uma atitude empreendedora. E aí, quando a gente constrói o TCC Startup, a gente usa duas escolas de empreendedorismo. A escola do Schumpeter, que fala da destruição criativa, e que olha para esse empreendedor como alguém que realiza coisas em empreendimentos, e a escola de McKillen, que fala sobre o comportamento do empreendedor. Então, a gente junta essas duas escolas para poder criar esse processo de concepção do TCC Startup e de desenvolvimento de uma visão sobre o projeto dentro das instituições de ensino. E aí, de alguma maneira, isso vai construindo um formato de ecossistema de inovação, de empreendedorismo e, principalmente, de educação empreendedora. E aí a IES ela começa a construir um outro formato de instituição de ensino, onde a sua própria cultura se transforma para poder pensar junto com o seu aluno, com o seu professor e com todos esses atores do ecossistema, possibilidades de aplicação do conhecimento. O que nós falamos sempre é que quanto maior for a interação e o compartilhamento do conhecimento desses atores, maior será as possibilidades de aprendizagem e também maior será a possibilidade de desenvolvimento de projetos a partir dos conhecimentos que estão dentro da universidade. Uma das coisas que é bem importante desse cenário, quando nós conversávamos lá em 2012, 2013, existem hoje uma quantidade de conhecimento armazenada nos repositórios institucionais ou nas bibliotecas que estão ali paradas. Por que não
pegar todo este conhecimento que foi desenvolvido pelos estudantes, ou pelos professores, ou pesquisadores, e colocar em prática, em aplicar isso, gerando negócios ou gerando projetos de inovação. E aí surge essa pergunta, né, que foi um pouco do que a gente trouxe para o evento. Por que transformar pesquisas acadêmicas em startups? E aqui tem uma outra situação, que na época nós construímos e a gente tem trabalhado com algumas instituições de ensino no Brasil falando sobre duas modalidades: startups acadêmicas, que são negócios desenvolvidos por estudantes, e spin-offs universitárias, que são negócios ou a tangibilização do conhecimento em um produto, em uma patente, em uma proteção de uma propriedade intelectual, um registro de um software, por exemplo, que possibilita com que o professor pesquisador que está vinculado a essa instituição de ensino superior, ele também possa, por meio da sua atitude intraempreendedora, desenvolver soluções e capitalizar o conhecimento, tanto para si, quanto para a universidade, quanto para o ecossistema. Então, além das startups, existe também a possibilidade da geração de spin-offs universitários. E é claro, né, por que transformar pesquisas acadêmicas em startups? Nós vamos ver que a gente consegue fazer isso em alguns tipos de pesquisa. Né? Não são todas as pesquisas que elas podem se transformar em um negócio ou uma inovação incremental. Nós vamos ter algumas pesquisas básicas que têm uma relação direta da perspectiva do desenvolvimento de novos conhecimentos e uma série de outras questões que estão relacionadas. O TCC Startup vem dentro dessa perspectiva como uma alternativa. Geralmente as pessoas nos questionam, quando a gente fala de TCC Startup, ela diz assim: então agora todos os meus alunos, independente do nível, graduação ou pós-graduação, eles vão ser empreendedores. Necessariamente não. Né? TCC Startup é uma das possibilidades. Assim como eu tenho uma monografia, um plano de negócio, um relatório de estágio, eu tenho também lá no meu projeto pedagógico um TCC Startup, que possibilite com que o aluno desenhe, né, crie, valide e gere uma startup ao final do seu processo de trabalho de conclusão de curso. A gente viu ao longo dessa jornada que esses alunos que buscam criar uma startup, eles acabam qualificando melhor a sua formação acadêmica. Em virtude do quê? Em virtude de que ele sabe que aquele conhecimento, aquele documento que ele está desenvolvendo, aquele processo que ele está trabalhando, não vai ficar parado na prateleira da biblioteca. Ele sabe que aquilo pode se transformar num negócio, que pode ser investido, que ele pode ter aquele negócio durante um tempo ao longo da sua vida, ou seja, ele acaba se tornando um projeto de vida, como está acontecendo hoje na Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, por exemplo, ou para as fases ensino fundamental 2, quando fala na perspectiva da construção de um projeto de vida. Né? E aí entra a aplicação e a capitalização do conhecimento, que eu comentei anteriormente, pelo aluno, pelo professor e pela própria IES. Então, a IES acaba criando um novo formato dentro desse processo. Isso é uma forma diferente de se relacionar com o ecossistema e com o ambiente universitário. Então, o TCC Startup, como eu comentei anteriormente, é uma estratégia de aprendizagem que promove a cultura da inovação e do empreendedorismo no meio universitário. Ele veio sendo desenvolvido desde 2012, 2013, e teve um caminho de maturação até chegar no que a gente tem hoje, né, de vários ambientes, vários locais que a gente foi visitando, conhecendo, trazendo metodologias que possibilitassem com que a gente construísse essa metodologia. E aqui é como funciona dentro desse processo, né? Então, a gente sempre atua com cinco grandes áreas: ambientes de inovação, empreendedorismo e aprendizagem, que são os ambientes onde esse estudante e todos os atores do ecossistema atuam. Os atores do ecossistema, as fases de desenvolvimento do TCC Startup, que tipo de serviços de suporte uma instituição de ensino pode ofertar para esses alunos a partir dos seus cursos, das suas escolas, das atuações dos professores ou grupos de pesquisa, e um processo também de gestão do conhecimento.
Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso na hora das perguntas, mas quando a gente desenha esse processo junto com as instituições de ensino, a gente atua muito como está aqui. Então, a gente mapeia quais são os ambientes de inovação, empreendedorismo e aprendizagem. Então, eu tenho lá a própria universidade, as salas de aula, os grupos de pesquisa, os laboratórios, as empresas que têm relacionamento com a universidade ou relacionamento com o professor ou com o estudante, incubadoras, centros de inovação, a própria comunidade, centros comunitários, igrejas, atores do governo ou espaços que o governo e as próprias organizações sociais. Quem seriam esses atores do ecossistema? No caso, o estudante ou os estudantes são aqueles que desenvolvem o seu TCC, mas ele tem junto com ele o professor, o mentor, o governante, o empresário, o líder comunitário e tantos outros atores que interagem com ele dentro desse processo. E aí a gente tem as fases de desenvolvimento do TCC Startup, onde nós temos uma primeira etapa, que é a capacitação de professores, para fazer com que o professor possa identificar potenciais startups a partir do TCC e instrumentalizar o seu estudante com ferramentas para o desenvolvimento de startups. A partir disso, instituição de ensino capacitada, com a metodologia na mão, ela começa a fazer a disseminação disso para os alunos, dizendo, olha, agora é possível criar uma startup a partir do seu TCC. A partir desse cenário, ele faz a escolha do seu orientador, um orientador mentor. E aí ele define o problema de pesquisa, gera uma seleção de ideias a partir do problema, certo? Porque geralmente, em alguns casos mais tradicionais, a gente já começa o TCC imaginando como é que vai ser o resultado, e aqui é totalmente diferente. Então, eu defino o problema de pesquisa, seleciono as ideias, sempre atuando de maneira prática com os atores do ecossistema, e passo para a primeira fase do processo de desenvolvimento de uma startup, que é a fase da ideia ao modelo de negócio. Desenvolvendo essa fase, eu vou fazer a prototipagem, o protótipo, ou o meu mínimo produto viável, que faz com que eu consiga colocar em prática aquele documento, certo? Para poder testar, antes mesmo de eu me formar. E aí, nesse período ainda, o aluno começa a conquistar os seus primeiros clientes recorrentes a partir desse protótipo que ele desenvolve nessa fase de construção do trabalho de conclusão de curso. A fase 4 é a fase da banca, onde ele relata todas essas atividades, e a partir daí, ele começa o desenvolvimento do seu negócio, ou seja, sai do ambiente da startup, como eu coloquei lá, o conceito do Steve Blank, de um modelo de negócio que possa ser repetitivo, né, e escalável, e que esteja validado pelos clientes. E aí, depois, ele valida com os professores e com convidados da banca, e a partir disso, ele pode ir para uma incubadora da própria universidade, uma incubadora do município, um centro de inovação, para poder fazer a estruturação do negócio e a fase de ganho de escala e mercado. Mas ele já construiu a startup, já desenvolveu ações, já conquistou os primeiros clientes, já validou, ou seja, ele sai da universidade com um negócio. A gente também adota, né, e sugere algumas instituições de ensino serviços de suporte, que seriam as mentorias junto com os professores, participação em eventos para que ele consiga vivenciar o ecossistema, mesmo que nesse ambiente online que nós estamos vivendo hoje, pitches para investidores, avaliação da própria maturidade do negócio para poder enxergar quando que ele começou, como é que ele estava, quando que ele finalizou, como é que ele estava, quais foram os aprendizados que foram desenvolvidos. A gente também sempre conduz a instituição de ensino para que faça parcerias com os cursos na área da saúde, para conversar com os alunos, para criar a possibilidade daqueles empreendedores que já estão em TCC Startup ou que estão nas incubadoras ou nos laboratórios de empreendedorismo, na perspectiva de um programa de bem-estar, ou seja, na criação de uma rede de apoio, porque empreender não é algo fácil e não é algo que é corriqueiro, né, para muitas pessoas, principalmente para quem está dentro da universidade.
Quem entra muitas vezes na universidade tem a visão de que a universidade vai lhe gerar um emprego, e hoje, infelizmente, nós somos aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então, também o TCC Startup olha para esse desenho de que eu posso construir o meu emprego a partir de um negócio e dar oportunidade de trabalho para outras pessoas. Então, é sempre importante ter um olhar para essa perspectiva do bem-estar, tanto físico quanto mental desse estudante. E a gente também compreende que há uma importância de desenvolver a gestão do conhecimento, porque esses conhecimentos que são desenvolvidos pelos estudantes, pelos professores, pelos atores do ecossistema, possibilitam insumos para pesquisa do estrito sensu, por exemplo, compartilhamento do conhecimento, processos de capacitação e processos de certificação em um formato diferente dos formatos tradicionais da graduação, da pós-graduação, seja ela lato ou estrito sensu. Então, isso faz com que a gente tenha o TCC Startup, a partir da sua metodologia e das suas ferramentas, um ambiente de aprendizagem voltado à temática da inovação e do empreendedorismo, a partir de algo que nós fazemos todo semestre, que são os TCCs. Então, isso nós já fazemos. O que a gente faz é pensar o TCC e instrumentalizar professores e alunos para pensar de maneira diferente esse processo. Bom, como que funciona na prática, né? A prática, a gente tem uma série de canvas, que todos possivelmente da área da gestão conhecem, né? O Business Model Generation, que a gente chama de Canvas, né? Que foi desenvolvido pelo Alexander Osterwalder e colaboradores. E nós criamos uma série de canvas para trabalhar o TCC Startup. Então, a gente oferta essas ferramentas para a instituição de ensino e para os alunos, capacita os professores para que, a partir das ferramentas, ele consiga criar uma startup. Então, cada etapa das fases possui subetapas e canvas específicos para cada etapa. E aí ele vai construindo o seu processo de maneira sistemática, racional, científica, para que ele possa construir um negócio que venha a ser sustentável ao longo do tempo. A gente já tem aqui, eu trouxe algumas universidades que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, mas a gente tem trabalhado com algumas instituições de ensino no Brasil que já estão adotando algumas dessas ferramentas, algumas dessas abordagens e também outras ações que a gente tem visto. Já foram aproximadamente 30 universidades no Brasil, foram em torno de 500 professores que foram atendidos dentro dessa metodologia e aproximadamente uns 3 mil alunos que têm trabalhado com esse formato nessas instituições de ensino. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Separei um tempinho aqui, possivelmente vocês viram meu timer tocar aqui, para que a gente possa conversar um pouco, trocar um pouco de experiência e pensar junto as possibilidades quanto à transformação dos trabalhos de conclusão de curso em negócios inovadores. Muito bem, obrigado, professor, Dr. Geraldo. Olha, durante a sua fala, nós conseguimos navegar por um mundo de situações, né? E, sobretudo, pela criatividade, por onde pode perpassar a questão do ensino e, sobretudo, nessa parte prática, né? Neste momento tão importante de uma metodologia de transformar TCC em startup. Brilhante fala, professor, muito obrigado, somente enriquece o nosso momento aqui do EPA Centro-Oeste. Quero mandar um abraço a todos aqueles que, durante toda a sua fala, professor, foram concordando, foram dando suporte e realmente validando essa ideia e essa inovação no processo de conclusão de ensino e, sobretudo, nesse processo de aprendizagem também. Temos aí algumas manifestações, algumas questões, e a gente vai direcionar isso. Vocês podem também aproveitar o chat para isso também, né?
Quero mandar um abraço aqui a todos que estão do estado do Mato Grosso. Tem bastante gente participando aí, de Cuiabá, Tangará da Serra, Nova Mutum. Temos gente de Santa Catarina aí também, professor, lá de Joinville, e dezenas de cidades aqui do Mato Grosso do Sul. Então, está sendo muito bem recebida essa sua fala. Professor, o Raimundo, inclusive, diversas participações dele aqui no nosso chat, contribuindo. Olha aqui o Ivanildo dizendo de Rondônia também, né? Sejam todos muito bem-vindos. O Raimundo diz assim, olha, vários projetos de excelência que são aproveitados, né, sobretudo, e que, aliás, projetos que não são aproveitados, que são projetos de excelência, que são apresentados em encerramentos de conclusão de curso, através de projeto, TCC, algo nesse sentido, e desperta nele um interesse até em agir, né, em prol disso. Talvez para dar início a essa discussão agora, quais seriam assim, as maiores dificuldades, né, talvez as possíveis dificuldades na implantação do TCC Startup? Justamente até para coroar aí a participação do Raimundo, né, que brilhantemente esteve ao longo da sua fala pelo chat manifestando as suas opiniões. Diga aí para nós, professor, em relação a essa dificuldade, talvez o que poderia ser um entrave neste momento. Obrigado, Raimundo, pela contribuição. Uma das principais dificuldades que nós enfrentamos na época, que a gente vê quando a gente conversa com instituições de ensino, está na construção dos projetos pedagógicos, né? Então, o que acontece, né? Muitas pessoas nos dizem assim, né? Eu preciso mudar o meu projeto pedagógico para incluir o TCC Startup como uma alternativa de trabalho de conclusão de curso. A resposta sempre que a gente traz, professor, se você está em fase de transformação do seu projeto pedagógico, aproveite e inclua o TCC Startup como uma modalidade. Se você passou por uma transformação do projeto pedagógico e agora não é o momento, né, então converse com a área pedagógica da sua instituição, com o coordenador de curso, para que ele possa, de alguma maneira, considerar o TCC Startup como uma alternativa de trabalho de conclusão de curso e que o entregável possa se transformar num artigo, por exemplo. Porque uma das questões também que a gente conversa qual é o entregável do TCC Startup? Já que para o meu aluno entrega uma monografia, ou um plano de negócios, ou um artigo científico. O entregável do TCC Startup, na sua grande maioria, é um business case e o próprio TCC Startup, o próprio negócio constituído. Então, essa é uma das primeiras questões quando a gente fala com assessoria pedagógica, quando a gente conversa com os coordenadores de curso, eles nos trazem. Mas como é que eu encaixo isso? Então, nós já tivemos realidades, por exemplo, com o curso de enfermagem, que uma das alunas optou em fazer um TCC Startup, mas isso não era previsto no projeto pedagógico. Então, a conversa que nós fizemos com o coordenador de curso foi: o que está previsto no projeto pedagógico? Está previsto a construção de um artigo científico? Então, nós vamos pegar todo esse processo que foi desenvolvido, o TCC Startup, e vamos transformar num artigo científico, para que se crie esse entregável. Uma outra questão que é bem interessante é o processo de capacitação dos professores. Por quê? Porque é uma coisa que é muito interessante. A primeira item que nós trabalhamos com os professores você se acha empreendedor? Boa parte dos professores e dos alunos dizem: eu não sou empreendedor. Quando a gente pergunta lá no curso de administração, na disciplina de empreendedorismo, quem aqui é empreendedor? Certo? Metade da turma ou os nossos colegas professores dizem: não, eu não empreendo, porque empreender no momento que a gente está vivendo é criar uma startup de tecnologia. Pelo menos é o imaginário que se tem.
Só que o professor dentro da universidade, ele desenvolve pesquisa, ele desenvolve projeto de extensão, ele atende comunidade, ele atende aluno, ou seja, ele é um intraempreendedor e não sabe. Então, como que nós agora instrumentalizamos o professor para que ele possa ajudar o seu estudante a construir a startup? Então, essa é uma outra dificuldade. Nós temos que construir uma ideia de startup, ou um TCC startup, mas o professor que vai ajudar o estudante, ele não tem experiência de desenvolvimento de negócios, ou ele ainda não tem ferramentas que possibilitem com que isso possa dar resultado naquele período de TCC. E uma outra situação que ela é bem importante dentro desse contexto, porque aqui a gente pode falar de uma trajetória de aprendizagem ao longo da vida, né? É que eu possa ter também um ambiente onde esse aluno possa se desenvolver, seja ele uma incubadora, seja ele uma parceria com uma empresa, então esse relacionamento. Então, professor e Raimundo, nesse tempo que nós temos aqui, esses são os 3 principais dificuldades. Uma dificuldade pautada na inclusão do projeto pedagógico ou na sensibilização para que a gente possa achar uma forma, na questão pautada da capacitação dos professores e no ambiente favorável para empreender. E que isso tudo é possível de ser construído. Porque senão o nosso estudo de ensino diz, mas não tem. Não, é possível de ser construído. Brilhante, professor. Eu acredito que o senhor disse algo fundamental dentro do contexto dessa aplicabilidade, talvez de existência dessa atividade pedagógica brilhante. E o senhor disse muito bem, o projeto pedagógico de cada situação, de cada estrutura organizacional, de cada curso, poderá reger isso. O que eu poderia, talvez, acrescentar a todos aqueles que estão conosco aqui, participando neste momento, é que um projeto pedagógico ele está sempre num processo de construção. Não é? Então, ele não é algo feito, o curso existe e morre daquele jeito. Então, ele está no processo de construção. E o coordenador de curso, ele pode, através do seu NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, entender que essa pedagogia ela é uma arte que poderá incrementar o perfil do egresso, inclusive o seu sucesso pessoal e profissional. Então, o que eu poderia acrescentar? No sentido de, você que de repente está conosco aqui, né, gostaria de mais informações em relação ao que está previsto no seu projeto pedagógico, sobretudo na instituição que você faz parte, chama o coordenador, troca uma ideia com ele vai reunir o seu NDE, vão desenvolver algumas coisas e o professor Geraldo disse muito bem. A partir, se não está dentro do seu projeto pedagógico, ele pode virar e se tornar uma situação inovadora com parcerias, com um projeto de extensão, e isso pode acontecer em excelência. Só para abrir um parênteses e ilustrar, professor Geraldo, nós aqui na Unigran, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma aceleradora. A Inova, né? Inova Unigran, o senhor deve conhecer o Fabiano Nagamatsu, que a nível de Brasil também tem vários projetos, vários trabalhos, e ele coordena esse projeto da Inova. Então, os nossos acadêmicos que hoje, no curso de administração, realizam um trabalho, um plano de negócio como encerramento do curso, alguns deles já procuraram a aceleradora e estão junto com o professor Fabiano porque tem uma ideia, porque querem efetivar essa ideia. Então, a todos, meninos, meninas, rapazes, moças, adolescentes, senhores e senhoras, há uma saída estratégica para todo e qualquer processo que possa ser agregado dentro do processo de aprendizagem na nossa vida acadêmica. E uma das coisas que o professor Geraldo falou muito bem
E uma palavrinha que ficou em destaque na nossa palestra, na nossa fala, e foi sublinhado pelo Marcelo Oliveira, que é a questão do híbrido, né, professor? O senhor alertou, disse deste momento, e o Marcelo Oliveira acrescentou a seguinte questão, na visão dele, avalizado por algumas outras pessoas, que o híbrido acaba democratizando o acesso a eventos e a situações. Eu gostaria, professor Dr. Geraldo, que o senhor explicasse um pouco mais para nós e exemplificasse essa acessibilidade e esse viés do híbrido, principalmente neste momento que nós estamos durante e quase pós-pandemia. Por favor, professor. O híbrido é uma coisa muito interessante, porque o que acontece no ambiente que nós estamos vivendo hoje? A gente tinha sempre a percepção do híbrido, como eu comentei na palestra, de que era aqueles 20% do que poderia ser feito virtual, que, na minha visão, não era um híbrido, mas era o híbrido que a gente conhecia, certo? Quando veio todo esse movimento de EAD, fez com que a gente tivesse essa visão de, caramba, e agora o professor vai acabar, a sala de aula vai acabar, né? Com a pandemia, não teve outra alternativa que não fosse ir para o modelo online, né? A gente não tem nem falado virtual, né? O modelo online, o modelo digital. Por quê? Porque não existia outra alternativa. A gente nunca imaginou que isso aconteceria como aconteceu conosco. Ninguém, exceto o Bill Gates, num TED, que ele falou que a próxima guerra mundial poderia ser uma pandemia, né? Mas a gente não imaginava isso. O que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo, é a democratização disso para aqueles que têm acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Aqueles que têm acesso aos equipamentos e a uma internet, porque nós temos muitas pessoas ainda que têm dificuldades de conexão em algumas regiões. Exato. Nós temos ainda algumas pessoas, algumas instituições de ensino que ainda estão num formato um pouco digital, um pouco analógico. Nós temos experiências onde a universidade manda para casa do aluno conteúdos impressos, porque o aluno não tem banda de internet para poder fazer o download. Nós tivemos algumas instituições de ensino que a gente vivenciou nesse um ano aí junto, tentando ajudar, que a instituição de ensino deu o celular e deu acesso à internet para o aluno, né? Para que ele pudesse ter essa condição. Então, assim, o híbrido, ele nos ajuda, tá? Mas eu vou dizer mais, assim, não é o híbrido, é o online. Nós estamos começando a aprender o que realmente é o híbrido, porque o híbrido hoje, no modelo presencial online, tá? Que o pessoal está chamando de digifísico, certo? O que a gente está fazendo? A gente está indo para a sala de aula, em alguns casos, eu não vou generalizar aqui, porque tem experiências muito legais, e o que eu quero trazer são as duas experiências. Nós estamos indo para a sala de aula, colocando uma câmera na frente da sala de aula, metade da turma está na sala, metade está em casa. Isso nós estamos chamando de híbrido. No meu ponto de vista, isso não é híbrido, isso é somente uma câmera posicionada na sala de aula, replicando aquilo que o professor está falando na sala de aula. Hoje, os meus filhos, eu tenho filhos no ensino médio e no ensino fundamental, e a minha esposa faz um curso de graduação, estão passando por essa situação. O que seria realmente um modelo híbrido? É isso que nós estamos vendo nesse evento. Nós tivemos, eu acompanhei um pouquinho do painel das empreendedoras mulheres, as empreendedoras sentadas, todas juntas, né, todos os cuidados sendo tomados, distanciamento, e eu aqui de Florianópolis, no sul do Brasil, conseguindo falar com vocês. Então, ao mesmo tempo que existe um modelo que pode ser virtualizado, digitalizado, eu posso também ter situações que são específicas do ambiente presencial e específicas do ambiente digital, né? Que potencialize, que foi um pouco, professor Valdir, que eu comentei lá no artigo, depois se vocês puderem dar uma olhada, do Universidades Fantasmas. O que aconteceu? Quando eu fui visitar o MIT, a sensação que eu tinha é que eu tropeçava
né? Em chinês, em indiano, em americano, em brasileiro, em pessoas de origem latino-americanas, né, que somos nós também. E aí eu voltei para o Brasil e disse, cara, eu não tenho condições de pagar um curso em Harvard ou um curso no MIT. Primeiro porque eu não posso ficar 6 meses fora. E aí eu fui buscar na internet um curso. Uma das minhas formações, que inclusive fala de empreendedorismo, é por meio de um aplicativo da Harvard Business School online. Exato. Que em 2017, tu falava que tu tinha um curso de formação em empreendedorismo online, todo mundo dizia assim, ih, isso aí não vale nada. Exatamente. Cara, os cursos que eles têm no aplicativo da edx.org, que é agora eles foram incorporados por uma grande empresa americana, mas era um projeto de MIT e Harvard, são cursos extremamente difíceis de serem desenvolvidos. Né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, como é que eu posso ter isso, esse conhecimento, esse acesso a outras pessoas, não estando lá? Exatamente. E aí foi onde eu busquei. Então, o que eu vejo hoje, a gente democratiza, dá acesso, mas não é, e na minha visão, não pode ser uma replicação do que nós fazemos no ambiente presencial. Ele é algo que possibilita que seja, e não mais um complemento, mas ele faz parte do processo de aprendizagem. Ele faz parte da trajetória formativa de qualquer estudante. E ele, por quê? Porque ele muda o meio. Mudando o meio, ele possibilita com que a gente tenha novas formas de ver as coisas, estímulos diferentes. Exatamente. Eu tenho dito hoje, para finalizar, professor, que eu sou melhor professor no ambiente virtual do que no presencial. Porque a quantidade de ferramentas que eu aprendi ao longo desses 2 anos faz com que eu consiga ter mais facilidade para aplicar algumas estratégias. Perfeito. Eu penso que de março de 2020 para cá, né, professor, as instituições, as pessoas, eu também experimentei com o mundo da sua observação, nos diversos momentos que esse novo processo trouxe tanto para os atores do processo no ensino, né, os professores, quanto também para os alunos. E eu gostaria apenas de confirmar essa sua definição para o híbrido, porque se nós formos a fundo, professor, do que seria o híbrido, a maneira da sua existência, até o próprio Ministério da Educação, ele traz uma visão do híbrido que acaba, neste país continental que é o Brasil, uma diversidade extraordinária. Então, não se preocupe, o híbrido, ele possui várias interpretações e comungo do seu viés para sua definição. Nós temos uma questão aqui, professor, que ela veio de um acadêmico de administração, que é o Cédric Soleil, acadêmico aí do 2º ano de administração, também de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele diz assim, é uma pergunta bem importante que o senhor vai contribuir. Essa inovação, né, precisa partir da instituição, da universidade em si, ou o acadêmico pode ir incitando essa mudança e fazer com que ela aconteça? Enquanto o senhor pensa na resposta, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Gustavo, que está direto do Pernambuco, a Ângela, que está dizendo aqui que essas notícias de inovação simplesmente nas universidades, né? O conhecimento sem aplicabilidade é apenas um diploma na parede. Perfeito, Ângela. O Raimundo, né, que nos fala direto lá da Bahia. E o grande doutor, professor Narciso, aqui, parabenizando o senhor, dizendo que essas experiências são fantásticas, né? E podendo estender essas experiências para o nosso ecossistema de inovação, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal. Professor, com o senhor a palavra, já nós continuamos. Bacana. Deixa eu só lembrar, o nome dele é Cédric, né? Isso. Cédric. Hoje é um pouco mais fácil,
porque agora a gente tem as instituições de ensino sabem onde encontrar alguém para falar sobre TCC e startup, né? Então, assim, é um pouquinho mais fácil. Quando a gente chega para conversar, como nós estamos fazendo aqui, a gente mais ou menos já dá um caminho das pedras. Mas nós temos duas situações em relação a essa pergunta que tu fizeste. Nós podemos ter os dois formatos, tá? Eu comento muito que os alunos têm um papel fundamental na transformação da universidade. Tá? Por quê? Porque o aluno é a razão de ser de uma universidade. Não existe universidade se não existir aluno. Tudo que nós deveríamos estar pensando na universidade e estamos, deveria estar focado no aluno. Certo? Porque se eu tenho professor, tenho sala de aula, mas não tem aluno, não tem aula. Então, o aluno é alguém que vai transitar universidade, empresa, sociedade, família, assim como o professor também. Né? Então, o nosso papel como aluno, e eu fui aluno durante muito tempo e sou aluno ainda, né? Como que eu posso conduzir de maneira propositiva, junto com os meus colegas e com meus professores, soluções que possam contribuir para o meu desenvolvimento, o desenvolvimento dos meus colegas e o desenvolvimento de quem vai vir depois. Então, eu posso construir por meio dos estudantes. A gente pode criar uma liga de empreendedorismo, os próprios estudantes. Eu posso participar de eventos, desenvolver eventos. Inclusive, eu tenho um artiguinho também lá no meu LinkedIn falando do studentpreneur, que é esse estudante empreendedor. Nós vamos ver dentro da universidade um monte de estudante, possivelmente assim que nem você, que tem uma gana, um desejo de fazer coisas que às vezes assusta a gente como professor, porque às vezes a gente não sabe lidar com essas pessoas. Né? Então, eu cansei de ter estudante hoje dentro da Sapiência, que é a nossa empresa, só trabalham ex-estudantes conosco, ou colegas professores, né? E que a gente olha e diz assim, nossa, como eu queria ter esse cara comigo. Foi um dos objetivos que eu criei uma empresa de paralela à universidade. Eu falei, cara, não posso perder esse cara é fantástico. Então, o estudante é, para o professor e para a universidade, um grande motivador para o processo de transformação. Agora, vamos lá. A instituição, ela também pode fazer esse movimento, como nós estamos fazendo aqui, né? A partir aí do convite do CRA, que eu agradeço muitíssimo a oportunidade, de estimular as instituições de ensino a pensar em formas diferentes para atender às necessidades do aluno. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje? Se o aluno ele não vê sentido naquele processo de formação, ele não se identifica com aquilo, ele abandona. Então, eu preciso criar, como instituição de ensino, como professor, um ambiente que desenvolva as suas competências a partir da sua visão de futuro, das suas necessidades, e que ele consiga enxergar uma trajetória de vida lá na frente. Não é um diploma. A gente tem que costumar dizer que não é um diploma. Nós precisamos criar pessoas que possam transformar realidades. O diploma é um pedaço desse processo. Porque o processo de graduação, ele é só o começo de uma trajetória acadêmica ou de uma trajetória profissional. E o nosso papel é trazer para o estudante e junto com o estudante processos que possibilitem que ele crie ambientes de reflexão e de aplicação do conhecimento. Porque senão a gente vira repetidor de coisas, que é o que a gente vê muito hoje nas redes sociais. Então, Cédric, né? Isso. Vocês são responsáveis por cutucar as instituições de ensino. Junto com os professores, com os colegas, vocês são responsáveis de trazer as coisas que estão acontecendo fora e trazer e desenvolver, mas de maneira propositiva. Porque eu já fui um aluno bem crítico.
Fui. Às vezes eu olhava e dizia assim, meu Deus do céu, como é que os professores me aguentaram? Né? Lá no início da minha graduação, eu dizia, meu Deus, como é que meus professores aguentaram? Eu fazia um monte de crítica que não tinha sentido nenhum. Então, como é que eu faço o inverso? Pô, professor, vamos construir isso? Eu ajudo a construir. Eu vou buscar parceiro. Porque é o meu processo de carreira, de vida, de conhecimento que eu estou construindo. Então, sim, é possível fazer esse movimento, sim, e deve ser feito. Olha, professor, eu vou aproveitar e emendar nessa pergunta aí uma questão que a professora Edi Mari Monteiro mandou aqui para nós. Ela diz assim, no PPC da faculdade, que ela é coordenadora, optaram, né, pelo plano de negócios. Como inserir o TCC Startup? O senhor gostaria de incrementar, professor? Claro. Já é coordenador de curso, o projeto pedagógico já prevê um plano de negócio. O que de repente poderia ser feito? Professor Edi, obrigado. Olha só, o TCC Startup, ele tem como entregável, como eu comentei na apresentação, um business case, que é uma versão um pouquinho mais resumida do plano de negócio. Aí a pergunta sempre que os professores também nos fazem é qual é a diferença entre um TCC Startup e um plano de negócio? A diferença é que o aluno está a campo o tempo inteiro. Ele não produz um documento somente, ele produz um negócio. E ele já valida o negócio e já começa a construir os seus primeiros clientes a partir da terceira etapa. Se o curso que vocês compreendem, né, que vocês possuem, tem lá o plano de negócio, o que é o nosso entendimento? Que o TCC Startup, construindo o modelo de negócio, construindo o business case, validando, indo a campo, ele entrega como entregável business case. A etapa seguinte desse processo é a construção do plano de negócio. Porque ele precisa fazer aquela fase depois da fase da banca, que é a estruturação do negócio. Certo? Então, isso é algo que é bem importante. Então, eu também posso pegar o meu estudante e dizer para ele, olha, nós vamos considerar, a partir de todo esse processo de TCC Startup, uma transposição desses conteúdos e desses conhecimentos num formato de plano de negócio. O que é um cuidado que a gente tem que ter? O cuidado que a gente tem que ter é que o TCC Startup e a metodologia que nós adotamos, tá, ele não se transforme num trabalho de escritório. O que acontecia antigamente? Eu sei que hoje já mudou bastante, mas a gente dizia assim, ó, vamos fazer um plano de negócio. Eu buscava fontes de informações indiretas, Google, relatórios, pesquisas, ia para dentro do meu escritório e passava ali 3 meses escrevendo plano de negócio. Não conversava com ninguém lá fora. Fazia uma pesquisa de mercado, que hoje a pesquisa de mercado também já está começando a ter uma outra roupagem. Quando eu ia aplicar o plano de negócio, aquilo já não valia mais. O que a gente faz hoje com o modelo TCC Startup, o próprio modelo desenhado pelo Alexander Osterwalder e colaboradores, é eu validar com o cliente, com o consumidor, o tempo inteiro, e ir construindo com ele. Então, se eu tenho todo esse cenário feito, desenvolvi o produto, já tenho os clientes, que foram inclusive aqueles que eu vivenciei todas as outras etapas do TCC Startup, e agora eu preciso só construir um business case para depois buscar a estruturação do meu negócio, aí eu preciso de um plano de negócio ou de um plano estratégico, né? Eu só pego como TCC e transporto essas informações para cá. Eu já fiz isso no curso de administração. Eu tive um coordenador que dizia, não, Geraldo, não tem TCC Startup. Quer fazer TCC Startup dos alunos? Faz. Mas o nosso entregável é o plano de negócio. O que eu fiz com meus alunos? Montei um plano de negócio. Mas a startup já estava rodando. Diferente de eu ter um documento sem uma experimentação. A chave do processo que a gente está vivendo hoje é da aplicação do conhecimento. Colocar em prática. O que o aluno quer e o que engaja o aluno é viver a prática do dia a dia das coisas. Perfeitamente, professor. Inclusive, eu queria ratificar essa sua última fala,
dizendo assim, inclusive o Conselho Federal de Administração esteve numa empreitada, né, aí justamente com o MEC, com os coordenadores, com as novas diretrizes do curso da administração para o Brasil, né? E é justamente este viés de prática que o senhor coloca com maestria, agora no final da sua fala, que essas novas diretrizes curriculares estão permeando. E neste momento eu aproveito para cumprimentar todos os administradores, professores envolvidos, a professora Cláudia, que é do CFA, que esteve à frente diversos momentos, enfim, a todos, todos. Esse é o viés de prática. E, pela sua fala, professor, o que nós podemos sintetizar? É possível dar certo se não tiver escrito no projeto pedagógico? Tem como você fazer um paralelo e construir, ter parcerias? Como diz muito bem a Alice aqui no nosso chat, né? É muito importante esse olhar inovador em relação ao TCC. Startup certamente desperta muito mais a atenção do universitário, diferentemente de um projeto desenvolvido somente no papel e depois arquivado. Né? Bom, nós temos aqui inúmeras participações, concordando com essa importância. Olha, professor, realmente foi fantástica aqui as colocações, o pessoal fazendo uma junção à questão da pandemia, o que a pandemia trouxe, né? Aqui diversas manifestações, o nosso tempo já está aí esgotando, né? Gostaria que o senhor reforçasse agora, nas suas considerações finais, as suas redes sociais, para que nós possamos seguir e também acompanhar as novidades nesse sentido, que possa, assim, com certeza deixou esse gostinho de quero mais, que possa traduzir este momento que nós estamos encerrando aqui no Herba Centro-Oeste, um momento bem proveitoso e com certeza que trouxe aí várias ideias a todos aqueles que estão conosco. Então, com o senhor, para as suas considerações e também que você fale onde o senhor está nas redes sociais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de poder estar junto com vocês e poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, da experiência. Como tu comentaste, é possível, a gente já faz isso desde 2012, 2013, né? 2014 foi que a gente deu a estruturada final dentro desse processo. A gente vem trabalhando nesse movimento de transformação das instituições de ensino superior em ecossistemas de inovação e empreendedorismo. As nossas redes sociais, né? Vocês podem nos procurar tanto no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook. A minha rede social, o pessoal, é @drgeraldocampos no Instagram, tá? E da Sapienza é @sapienza.brasil. Tá? No LinkedIn, se tu colocares ali Geraldo Campos, vai aparecer, né, mas tem o bit.ly/Geraldo Campos, e a gente sempre tem todos os dias, na verdade, a gente tem conteúdos novos, postagens novas e ações que a gente desenvolve pela Sapienza, tanto para empresas, para negócios, empreendedores, universidades. Então é só acessar lá o @sapienza.brasil ou puxar ali Sapienza no LinkedIn, que vocês vão ter os nossos contatos e as nossas informações, e a gente fica à disposição para compartilhar o que a gente tem desenvolvido. Muito bem, professor, muito obrigado. Durante a sua fala, foi possível nós irmos contextualizando com as pessoas que estão conosco aqui, né? Nós tivemos um público excelente presente aí na sua palestra, na sua fala. É interessante este momento, professor, e aqui eu vou também fazendo as minhas considerações finais, no seguinte aspecto. Algumas pessoas, de maneira generalistas, elas, às vezes,
nascem, crescem, desenvolvem uma ideia, e essa ideia vem sendo maturada no seu íntegro, no seu íntimo, ela é maturada, só que às vezes a pessoa não tem uma expertise, não vai atrás e acha que não, mas será que dá? Será que não dá? E às vezes essa é uma ideia de $1 milhão que foi despertada, mas que por falta de um ou outro detalhe, uma outra motivação, ela não se concretiza. Ou seja, é uma ideia de $1 milhão, ela nasce, cresce, desenvolve e morre, porque não houve um insight, uma pegada. E na nossa fala hoje, com as suas observações, de algum jeito, tenta trazer isso à tona na instituição onde você faz parte, com parceiros, e vamos fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Que não deixe morrer essa ideia que poderá ser não só 1, 2, 3 milhões $, não é isso? Eu quero aqui agradecer a participação ativa de todos, ao nosso presidente Rogério, pelo seu interesse, pela sua garra, pela sua vontade, e também de todos os diretores, conselheiros, aos colaboradores, a todos aqueles que estão aí na retaguarda desse evento, que brilhantemente está acontecendo e coroando o nosso EPA Centro-Oeste. E passo aqui mais uma vez ao Paulo, esse cerimonialista fantástico, direto de Brasília, né, para dar continuidade a esse nosso evento. Professor, muito obrigado. Eu me sinto honrado em ter estado contigo e experimentar um pouco do seu conhecimento. Espero numa outra oportunidade vê-lo e vamos em frente. A todos que nos acompanharam, uma excelente e abençoada tarde e que Deus abençoe a todos. Paulo, é contigo. Muito obrigado, administrador Valdir da Costa, professor doutor Geraldo Campos, por tanto conhecimento nos oferecido aqui nesta tarde. Realmente foi muito sensacional esse conteúdo. Muito obrigado de verdade. Quanto conteúdo temos de qualidade dos TCTs que podem se tornar negócios de sucesso, né? Ainda mais no mundo das startups. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais, puxando um gancho do que foi dito nessa palestra apresentada pelo professor Geraldo Campos.